Senhor, Ele fala sobre fogo. Isso nos traz a memória de Daniel, de número 3, a qual estarei lendo alguns versículos, que diz assim a palavra do Senhor: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. O rei Nabucodonosor mandou ajuntar os satrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores da província, para que viesse a consagrar a estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Vou pular para o 5 e para o 6, que diz assim: quando ouvires a som da buzina, do pífano, da harpa, do sambuco, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Nós vemos aqui que o rei Nabucodonosor, ele manda ali fazer uma estátua, a qual essa estátua ia ser inaugurada. E todos ali que estavam ali na província, ali estaria nessa inauguração, e no momento em que os instrumentos tocassem, todos que ali estavam, teria que se dobrar diante daquela estátua. Teria que adorar aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou levantar. Mas nós vemos que quem não se prostrasse iria ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente. Mas nós vemos que existia ali 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, a qual esses 3 jovens, eles não se dobraram diante daquela estátua. E nós vemos que ali no meio de tanta gente, aqueles jovens, eles foram vistos. Porque nós sabemos que nós que servimos ao Senhor, nós somos observados. E nós vemos que quando eles é visto, viu que ele não se dobrou, porque ali no momento em que tocava os instrumentos, acredito eu que todos tinham que se ajoelhar. E nós vemos então que ali, como eles foram vistos, ali foram relatar isso ao rei. A qual aqui a palavra do Senhor nos diz, o versículo 10, até o 13 diz assim: tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviste o som da buzina, do pífaro, da harpa, do sambuco, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre esse negócio na província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste para adorar. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Então nós vemos que no momento em que aqueles jovens, eles são vistos que não se dobraram, foram relatar ao rei. E quando relataram ao rei, o rei pede então que traga aqueles jovens para junto dele. E nós vemos que quando levaram aqueles jovens na presença do rei, nós vemos aqui no versículo 15, que o rei relata assim dizendo:
Agora, pois, se estás pronto para ouvires o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, do foles e de toda sorte de música, para vos prostrares e adorar a estátua que eu fiz. Bom é, mas se não adorar, será lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Nós vemos que esse rei, ele não conhecia o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Este rei, ele não conhecia o Deus que nós servimos. Aleluia. Então nós vemos aqui que o rei, ele quer dar mais uma oportunidade para que aqueles jovens pudessem mudar de ideia. Mas nós vemos que esses 3 jovens, eles permaneceram fiéis ao Senhor. Aleluia. E nós vemos que, no momento em que foi relatado ali, que quem não adorasse seria jogado na fornalha de fogo ardente, naquele momento, aqueles 3 jovens, eles poderiam ter fingido. Eles poderiam ter fingido que estava adorando e dizer para Deus assim: olha, Deus, nós estamos aqui se prostrando só para não ser jogado lá na fornalha de fogo ardente. Mas a nossa adoração, ela é para Ti. Mas nós sabemos que aqueles que servem ao Senhor de verdade, ele não precisa fingir. Ele não precisa mentir. Ele não precisa enganar ninguém para se dar bem. Aleluia, porque ele sabe exatamente o Deus a qual ele serve. E nós precisamos ser sinceros diante do Senhor e diante dos homens. Porque nós somos testemunhas vivas de Cristo aqui na terra. E o Senhor, Ele nos chamou para fazer a diferença. Aleluia. Aqueles jovens, eles não estavam preocupados se eles iriam morrer ou não. Mas eles permaneceram fiéis ao Senhor, independente do que iria acontecer. E nós vemos que a fidelidade a Deus, ela traz benefício bom para as nossas vidas. No ano de 2000, eu morava em São Paulo. No ano de 2000 vim para cá, para Botucatu, porque havia comprado um terreno e precisava construir. E eu ali estava morando de aluguel. O meu esposo trabalhava, não ganhava muito. E eu precisava trabalhar para poder ajudar ele, para a gente construir. E ali, eu atrás de trabalho e não conseguia. E a tia do meu marido, ela tinha um conhecimento de uma moça que ela tinha uma agência de emprego. E ali ela falou de mim para essa moça. E essa moça então me chamou e falou que tinha um trabalho para mim. Só que esse trabalho era praticamente um bico só para fazer. Mas como eu estava precisando de qualquer coisa, eu encarava qualquer coisa. E ali, ela me deu os papéis para eu no dia seguinte ir até o trabalho. E eu tinha 3 meses que morava aqui em Botucatu. E ela foi, me deu os papéis e ela pegou e falou para mim: olha, só que tem mais uma coisinha. Você não vai poder dizer que você mora apenas 3 meses aqui em Botucatu. Você vai precisar dizer que tem 1 ano que você mora aqui, porque senão você não vai conseguir emprego. E eu ali fui para minha casa, e eu pensando: meu Deus, eu preciso desse emprego. Mas se tiver que dar certo esse emprego, vai dar certo com a verdade, não com a mentira. E eu ali, no dia seguinte, eu fui, eram uns 40 minutos mais ou menos a pé até o trabalho. E eu fui ali na caminhada e eu fui ali falando com Deus. Pedindo para que o Senhor, Ele fosse ali na minha frente. E pedindo para Deus que eles não perguntassem quanto tempo eu morava aqui, porque eu não ia mentir.
E ali eu fui louvando ao Senhor. Aquele hino da Shirley Cavalhais, que diz assim: Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos teus, quebrando as correntes, sujeitando o inimigo, porque Ele é Deus. Vai sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. E eu fui adorando ao Senhor, pedindo para que o Senhor fosse na minha frente. E quando eu cheguei lá no trabalho, eu fui recebida mal logo de início, porque achou que eu não era capaz do trabalho. Mas ali então fizeram um teste. Eu trabalhei durante aquele dia, e quando chegou de tarde, a moça veio e disse para mim assim: olha, eu gostei muito do teu trabalho. Falou, eu queria te contratar para você trabalhar por mês para mim. Eu falei, na verdade eu estava procurando um trabalho por mês, mas como não consegui, então qualquer um que aparecesse eu pegaria. E ali eu fui contratada. E ali naquele dia, ela perguntou onde eu morava e resolveu me levar embora para casa. E ali ela começou a conversar comigo como se já me conhecesse há muito tempo. E ali, daqui a pouco, ela fez a pergunta que eu nem percebi a pergunta. Ela disse, faz tempo que você mora aqui em Botucatu? E eu disse, não, tem apenas 3 meses. Disse, eu vim para cá para poder, porque eu comprei um terreno e eu preciso construir. E eu estava à procura de um trabalho para poder ajudar meu esposo para construir a minha casa. E ali eu passei com a verdade. Porque a palavra do Senhor nos diz: passarás com a verdade, e a verdade vos libertará. E ali, por eu ter passado com a verdade, o Senhor, Ele me honrou. Ali eu trabalhei 5 anos nesse trabalho. E eu saí ainda porque eu quis. E sempre ainda que ela me encontrava, queria que eu voltasse. Mas ali eu